Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos finalizar essa leitura da Bíblia em ordem cronológica, finalizar entre aspas, espera aí. Hoje nós começamos o último livro da Bíblia, já não saltamos para mais nenhum outro, porque é o último, né? O livro da revelação do Senhor Jesus, a sua igreja, né? Apocalipse, um livro bastante temido por muitas pessoas, mas não entendo o motivo por quê. Também um livro que gera algumas controvérsias, pessoas que não compreendem, até porque a linguagem dele realmente é um pouco difícil, mas é só nós nos transportarmos para aquilo que o apóstolo João tinha em mãos para poder escrever o que ele via. Era difícil, com certeza, para ele descrever coisas que hoje para nós é tão comum, tão natural, mas que na altura dele não. Então, nós vamos começar a leitura desse livro. Eu não sou teólogo, não tenho nenhuma formação acadêmica, mas o que eu tenho, eu vou dar, o Espírito Santo. E eu quero me focar na leitura do Apocalipse, especialmente em Jesus Cristo, né? Porque ele é a figura central e é nele que nós temos que nos concentrar, né? Não ficar presos a algumas coisas que o apóstolo usa como figurativo para tentar ilustrar o que ele estava vendo, tentar descobrir aquilo. Minha intenção não é essa. Minha intenção é que esse livro, para aqueles que estão salvos, para aqueles que entregaram a vida para Jesus, sintam-se felizes. Assim como, por exemplo, o livro de Jeremias, né? O livro de Isaías, o livro também de Lamentações, se eu não estou em erro, outro profeta, Ezequiel, é esse, Ezequiel. Então retira os outros agora e vamos nos concentrar em Ezequiel. Ezequiel, ele profetizou o futuro de Israel quando eles estavam cativos na Babilônia. Então era um livro, apesar de ter muitas repreensões, mas era um livro que era para trazer alegria para aqueles que esperavam essa redenção. A mesma coisa acontece. O livro do Apocalipse é um livro para a redenção da igreja, para aqueles que estão salvos saber que no futuro o seu lar não está aqui, mas estará na eternidade com o Senhor Jesus. Bom, é nesse aspecto. E para quem não está salvo? Para que ele tenha temor a Deus, se volte para Deus, se volte até Jesus, venha até Jesus e receba a salvação. Então, esse é o propósito principal do livro do Apocalipse. Como sempre, eu começo orando e eu peço que você dê o seu gosto nesse vídeo, partilhe ele com mais pessoas, tá bom? Senhor Jesus, eu preciso muito do teu Espírito nesse momento para poder transmitir o que o Senhor quer falar. A tua palavra, ela fala por si só, porque ela tem espírito e vida. Mas há muitas pessoas que não compreendem a tua palavra. Que o Senhor possa me usar nesse momento para falar o que o Senhor quer que nós compreendamos. Por isso, nos dá um entendimento, Senhor, da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E ele começa assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, primeiro, esse livro, ele é destinado a um grupo seleto de pessoas, mostrar aos seus servos. Então, é a revelação do Senhor Jesus aos servos. Então, aqueles que hoje estão servindo a Jesus, né? E ele fala que brevemente deve acontecer. E aí a pessoa fala, mas há tantos tempo que foi escrito o Apocalipse, ainda nada aconteceu. Está acontecendo. Se você parar e observar, os sinais que estão acontecendo nos nossos dias já estão demonstrando exatamente o que vem acontecendo. E ele fala pelo seu anjo, né? Por exemplo, eu cuido de uma igreja, eu sou o anjo daquela igreja. Então, o apóstolo João é o anjo pela qual está sendo transmitida a mensagem do Senhor Jesus para nós. No 2, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Comentário do 1 e 2. Revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse destaca e torna visível a pessoa do Senhor Jesus Cristo.
Aliás, toda a Bíblia foi escrita com o objetivo de nos revelar o Filho de Deus. Em contraste com os demais livros das Escrituras, em que é revelado o Salvador, o Filho de Deus, o Rei e Senhor, o Apocalipse nos revela o Senhor que está voltando na realização final dos planos de Deus. É muito importante observar o seguinte: Deus concedeu a revelação dos acontecimentos finais a Jesus para que ele a transmitisse aos seus servos. Isso significa que somente os verdadeiros servos do Altíssimo receberão o entendimento do Espírito Santo para compreenderem o sentido de cada profecia. Além de ser um livro de consolo para a igreja nos últimos tempos, o Apocalipse mostra as catástrofes que se abaterão sobre a terra a fim de que o mundo se prepare para a revelação visível do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo João, ele testificou da palavra, quer dizer, ele presenciou o Senhor Jesus aqui junto conosco em carne e osso, né? E o testemunho de Jesus Cristo. Agora ele vai transmitir esse Jesus glorificado que vai falar agora conosco. Que maravilha, né? Eu me sinto honrado por ler essas palavras e saber que elas vêm direto do Senhor Jesus. No 3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Comentário: ler, ouvir e guardar. O Apocalipse é o único livro que especifica uma bênção tanto para os que leem quanto para os que ouvem e guardam as palavras que nele estão escritas. Portanto, não basta ler ou ouvir, é preciso guardar o que nele está relatado. Isso faz do Apocalipse um livro prático de instruções morais e espirituais e não apenas um livro de revelações futuras. Muitos cristãos têm ignorado a sua leitura por considerá-lo de difícil compreensão devido à grande simbologia nele existente. Com isso, têm perdido a oportunidade de fortalecer a sua fé e a sua comunhão com Deus, além, é claro, de desfrutar de experiências maravilhosas por meio das revelações do Espírito Santo. O mesmo Jesus que inspirou o seu servo João a escrever as palavras proféticas concederá por intermédio do seu Espírito o entendimento a todos os que o amam e guardam a sua vinda. A leitura do Apocalipse é agradável e prazerosa e inunda o nosso ser de uma alegria incomparável. E ele começa, dizendo bem-aventurado, quer dizer, abençoado, felizes, alegres, contentes, quer dizer, o bem-aventurado, até numa tradução do grego, quando se dizia um bem-aventurado, naquela época, ele dizia que era a alegria dos deuses, quer dizer, uma alegria muito grande. Então, felizes aquele que lê, é o que estamos fazendo hoje, e os que ouvem as palavras desta profecia. E aí, não apenas basta ouvir, mas guardar as coisas que nelas estão escritas. E ele deixa um alerta, porque o tempo está próximo. Bom, se o tempo estava próximo, hoje então nem se fala. Bom, aí a pessoa diz, mas Jesus não voltou até hoje. De fato, mas quantas pessoas morreram crendo em Jesus e foram salvas? Então Jesus voltou para elas. Então nós temos que pensar nisso. Mais cedo ou mais tarde nós podemos partir desse mundo. E é nessa hora que nós voltamos para o lar, nós vamos viver eternamente com Jesus ou não. Então, guarde isso. No 4, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Comentário do 4, João, as 7 igrejas. O livro do Apocalipse é dirigido às 7 igrejas da Ásia. Como o número 7 simboliza a perfeição, cremos que estas 7 igrejas representam a totalidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. Elas são como um espelho que reflete o perfil e o caráter de cada cristão e de cada igreja que houve e que há no mundo. Temos de estar atentos às palavras contidas nesse livro, pois elas trazem uma advertência pessoal do Senhor Jesus. Por isso, é muito importante que, mediante a sua revelação, cada cristão venha avaliar minuciosamente a qualidade de servo que tem sido para o seu Senhor.
Então, o Senhor Jesus diz, João, olha, você vai enviar isso às 7 igrejas que estão na Ásia. E aí nós vamos ver as cartas, né? E ele fala, graça e paz seja convosco da parte daquele que é presente, e que era passado, e que há de vir futuro, e dos 7 espíritos. Se nós formos lá em Isaías, nós vamos ver as 7 manifestações do Espírito Santo, né? Então ele fala do espírito de sabedoria, de temor a Deus, enfim, eu não lembro de todos agora de cabeça, mas ele fala desses 7 espíritos que estão diante do seu trono. E todos aqueles, por exemplo, que recebem o Espírito Santo, eles têm dentro deles esse também 7 espíritos. 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Olha, essas palavras me enchem de alegria, porque primeiro, da parte de Jesus Cristo, então é dirigido para as igrejas e que vem do próprio Senhor Jesus, que ele é a fiel testemunha, quer dizer, aquele que, do primogênito dentre os mortos, ninguém voltou dos mortos, mas o Senhor Jesus ressuscitou e nos proporcionou vida por meio dele, príncipe dos reis da terra. Então, não há outro maior do que ele e aquele que nos amou, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o próprio Filho. Então, ele nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Tem coisa melhor do que essa, né? Ele nos lavou completamente dos nossos pecados. Ele nos limpou completamente da nossa velha maneira de viver. No 6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. Comentário diz aquele que nos amou. Primeiro, o Senhor Jesus nos amou e depois ele nos lavou de todos os nossos pecados. Como resultado desse amor e perdão, ele nos fez reis e sacerdotes para Deus. Reis, porque o Senhor nos dará o privilégio de reinar ao seu lado com uma coroa incorruptível. E sacerdotes, porque fomos escolhidos pelo Altíssimo para apresentar ofertas de sacrifício continuamente diante dele. Então, quando há uma conversão, quando há uma entrega e um novo nascimento, que nos tornamos reis, quer dizer, nós passamos a dominar com poder, e sacerdotes. O que o sacerdote fazia na época? Ele sacrificava para Deus. E por isso que ele fala sacerdotes para Deus e seu Pai. Então, Deus se torna agora não apenas um Deus distante, longe, mas agora Pai, presente, perto. Então a ele seja glória e poder para todo sempre. E o que eu sacrifico para Deus agora, Pai? Eu sacrifico minhas vontades, minha vida, meu corpo, meu tempo, todas as minhas entranhas, tudo que eu sou e quero ser, eu sacrifico a ele. No 7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. O comentário diz, eis que vem com as nuvens. Essa é a grande mensagem central do Apocalipse. O próprio Senhor Jesus prometeu aos seus discípulos que viria. Na primeira vez, ele veio como cordeiro para ser sacrificado pela humanidade. Isto é, ele veio como a oferta de Deus para reconciliar o ser humano consigo mesmo. Isso quer dizer que Jesus não veio para julgar, mas para salvar. Na sua segunda vinda, porém, será diferente, pois ele virá como grande juiz, conforme relatou o profeta Daniel. Nesse glorioso dia, o Senhor eliminará o domínio de Satanás e todos os poderes demoníacos e anticristãos e estabelecerá o seu magnífico reino de paz e de justiça. Então, quer dizer, todas aquelas pessoas que hoje negam Jesus, né, que eles não ignoram as leis de Deus, a palavra de Deus, vai vê-lo, né? E não vai poder mais ignorá-lo ou dizer que ele era uma fábula, uma fantasia, uma mentira, mas vão ver que ele era real, que ele é real
e que ele veio para livrar aqueles que são deles. No 8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Comentário do 8, eu sou o alfa e o ômega, ou seja, ele é o princípio e o fim, o primeiro e o último. Essa é a maneira mais simples para definir alguém que excede todo e qualquer entendimento e que é eterno. Alfa e ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego, portanto o Senhor Jesus é a palavra viva e eterna, aquele que detém todo o poder, toda a glória e toda a majestade. Não há nada, nem ninguém antes dele e não haverá depois. Quem de fato crê nessa grandeza não se deixa intimidar por nenhuma angústia ou aflição, por maior que seja. Então, que revelação, né? Olha o que ele diz, eu sou. E lembra que quando Moisés perguntou, quando eu for aos filhos de Israel, a quem eu devo anunciar que eu estou vindo? E ele falou, eu sou o que sou. E agora ele diz, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, né? O que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Às vezes a pessoa, eu atendo muitas pessoas com problemas espirituais, né? E muitas delas, às vezes, elas consideram que aquelas pessoas que fizeram mal através de uma bruxaria, um feitiço ou inveja, que aquilo ali tem poder. Não, aquilo não tem nenhum poder perto do poder do Senhor Jesus. Quando nós pegamos nossa vida e transferimos ela para as mãos do Senhor Jesus, qual outro poder neste mundo pode ser superior e maior do que o dele? Por isso que o que o Senhor Jesus fez na cruz, ele levou a nossa vida ali com ele e derrotou Satanás. Não tem por que Satanás ter domínio sobre a minha vida. Eu é que devo dominar sobre ele, porque a autoridade que Jesus me deu no seu nome era para pisar nele. Então, se você hoje tem sido pisado pelo diabo, os demônios, então você tem que mudar isso. Como? Entregando-se para o Senhor Jesus. 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Eu vou deixar esse próximo texto, né, para nós falarmos um pouco mais no próximo vídeo, porque ele fala sobre ele e aonde ele estava. Ele estava numa ilha, né, preso, ele foi levado para lá, mas eu quero entrar em alguns detalhes, né, que também vai ajudar você. Muitas pessoas pensam assim, eu vou me entregar ao Senhor Jesus, a minha vida será uma maravilha. E isso também não é verdade. Nós vamos enfrentar aflições e o apóstolo João enfrentou muitas. Então, nós vamos enfrentá-las, mas tudo que nós enfrentamos aqui nesse mundo só tem o poder de nos abençoar, né? Aqueles que pensam, agora eu consegui destruir aquela pessoa. Pelo contrário, está só contribuindo para a nossa fé, para a nossa vida, para a nossa comunhão com Deus. Olha, que Deus abençoe você. Vamos continuar firme nessa meditação. Não quebre, hein? Nós estamos mesmo quase chegando ao fim. Eu sei que vou demorar bastante tempo no Apocalipse. Eu não sei quantos vídeos vão render, mas também não me importa. Eu também não estou com pressa de ler a Bíblia. Você está? Eu não estou, não. Então vamos firme, tá bom? Até o próximo vídeo.